Olá pessoal, eu estou aqui nas margens do Rio Palhano, ó, como vocês podem ver. Esse canto que nós estamos olhando exatamente agora é a passagem molhada que liga o Palhano às comunidades de Canto da Cruz e Alto São Luís, que fica lá no outro lado. Depois desse matagal que não está dando para ver direito, após o rio. Mas hoje o que eu venho gravar aqui, o vídeo que eu venho deixar para vocês aqui no canal do Alendox, não é sobre o rio. Não é sobre Palhano, não é sobre as comunidades em si. É exatamente por causa do dia de hoje. Hoje é dia 19 de abril, dia dos povos indígenas. E eu venho aqui dar a nossa contribuição para o canal Alendox, para a nossa equipe. O meu nome é Cícero. Eu normalmente sou quem grava a maioria dos vídeos do canal. E hoje eu vim deixar, como indígena, Cariú Cariri, vim deixar minha contribuição sobre esta data muito importante. Primeiramente, o Dia do Índio, ele é uma data que a gente vê nas escolas desde tempo de criança. Na época que ensinava a gente era chamado Dia do Índio. 19 de abril comemorava-se o Dia do Índio, fazia aquele cocá com material simples, fazia pintura do índiozinho, já o estereótipo de índio de sempre, que o pessoal conhece. E pronto, nunca se mergulhava de verdade nessa data dentro das escolas. Mas por que nunca se faz esse mergulho? Por causa que para muitos é uma data que não tem importância. Só que a importância dessa data, ela começa no fato dela existir. Por quê? Por causa que ela passou a existir no Brasil em 1943, a partir do decreto de Getúlio Vargas, decretando que dia 19 de abril seria o Dia do Índio. Ela começa com esse nome. E por que essa data específica? Isso também é uma coisa que não é divulgada e poucas pessoas perguntam: por que dia 19 de abril é o Dia do Índio? Até ano passado era Dia do Índio, hoje se chama Dia dos Povos Indígenas. Mas por quê? Porque em 1940, no México, aconteceu o encontro dos povos indígenas de todas as 3 Américas. Salvo engano, possa ser que eu tenha me atrapalhado no nome, eu acho que o nome desse evento foi chamado Congresso Congresso Indigenista Interamericano. Se tiver erro, vocês podem deixar no comentário aí, dê uma pesquisada sobre esse evento. E esse evento tinha como foco mostrar a visibilidade e apoio às lutas dos povos indígenas desse grande continente, desses 2 continentes, que é formado pela América do Norte, América Central e América do Sul. E como um dos países que participou, o Brasil adotou também a orientação de dia 19 de abril ser tratado como uma data relacionada aos indígenas. Na época, a sugestão que foi dada no evento é que o nome do dia se tornasse Dia dos Aborígenes Americanos. Porém, não se explica. É uma discussão que, se é feita, eu desconheço. O porquê demorou 3 anos da data do Congresso para ter a aceitação da data no Brasil, para a data se tornar oficial no Brasil somente em 1943. Não se discutem, mas provavelmente deve ter sido 3 anos de luta, de cobrança, de resistência para conseguirem essa data. E de 1943 para cá, a data passou a existir. Mas ela só existia nos papéis e entre os povos indígenas, que nessa data fazia vários eventos para mostrar sua visibilidade, mostrar que ainda existem e que continuam lutando pelo respeito. Até que o termo índio até que dentro das lutas indígenas, o termo índio se tornou um termo pejorativo, tanto pela carga que ele carrega, carga histórica, que quando foi criada uma cultura em que o índio é tratado como uma coisa, uma pessoa que está presa ao passado, uma pessoa que não é
não tem o mesmo grau de evolução racional, algo como algo primitivo, isso no senso comum. E no contexto histórico, a palavra índio, ela faz referência a um suposto erro dos colonizadores ao chegar aqui e acharem que tem chegado nas Índias, lá no subcontinente que fica lá no Oriente, o subcontinente indiano, nas Índias. Então eles chamaram os nativos de índio, os povos remanescentes, os povos que já estavam aqui habitando esse continente, índios. Porém, esse termo fez o quê? Ele colocou todos os povos indígenas como se fosse um povo só, como se todos eles tivessem a mesma cultura, tivessem as mesmas tradições, tivessem a mesma aparência. E por isso que criou-se aquele estereótipo do índio com o cabelo cortado em cuia, os olhinhos pequenininhos e a pele avermelhada, por causa desse termo índio. Então, no decorrer das lutas, entrar dentro da antropologia e nas lutas indígenas, entraram no consenso que o termo índio não deve ser mais ser utilizado e deve-se adotar o termo indígena, não só para os povos que estavam no Brasil antes da colonização, mas para os povos que em qualquer parte do mundo que sofreram processo de genocídio, de etnicídio, de apagamento, de sufocamento por colonizadores, por colonização, não importa em qual parte do mundo. Então, o termo atual a ser utilizado não é mais índio, é indígena. Aí por causa disso, houve várias lutas, porque tudo no Brasil, apesar de dizerem que o Brasil todo foi pacífico, não foi. Houve diversas lutas para a aceitação do termo indígena e não mais o termo índio. E essas lutas chegaram aos deputados, aos políticos, os vereadores, senadores, prefeitos indígenas. E eles conseguiram levar isso para a ala maior lá da política. E ano passado, em 2022, finalmente conseguiram mudar o termo da data. Não se chama mais o 19 de abril como o Dia do Índio. Agora ele é conhecido como o Dia dos Povos Indígenas. Isso era uma das contribuições históricas que a gente conquistou, uma longa conquista. Apesar de para muitos só mudar o nome não muda muita coisa, para a gente foi uma grande conquista, por causa que não foi só mudou da hora para outra, foi uma questão de lutas e mais lutas. Isso já aumenta o respeito que se tem pelos povos indígenas do mundo todo. Então não vai ser só no Brasil que o dia 19 de abril vai ser o Dia dos Povos Indígenas. É provável que vocês encontrem em muitos outros países das 3 Américas sobre também essa data de comemoração aos Dias dos Povos Indígenas. O que mais eu tenho para contribuir? A minha experiência como indígena, ela vem desde criança. Minha mãe nunca negou a gente que a gente tem uma ligação direta com os povos indígenas. Porque minha mãe conseguiu conviver com minha bisavó. E minha bisavó, ela era indígena, ainda de sangue. Não teve essa mistura que os brasileiros têm de hoje em dia, que a gente carrega nas veias sangue negro, sangue europeu, ou sangue indígena. A gente tem uma misturada. E por isso que como isso está presente na maioria dos brasileiros, o brasileiro pode se identificar como negro, como pardo, como indígena, como amarelo. Ele pode usar qualquer um desses grupos étnicos para se identificar, sem precisar de uma comprovação científica, sem precisar da aceitação de alguém para ele se identificar assim. E desde criança eu me identifiquei como indígena. E por causa disso eu já passei por vários bullying, por preconceito, por perguntas bestas e que querem desmoralizar a gente e tudo mais. Mas a minha herança indígena, ela vem da minha bisavó materna. Minha bisavó materna era indígena. Ela foi capturada naquela região do complexo da Serra do Pereiro. Literalmente esse mesmo termo. Foi capturada, ainda bebezinha, ainda criança. Foi capturada ela e a mãe dela, minha tataravó. A mãe dela não conseguiu se adaptar. Quer dizer, não se entregou ao processo que foi forçada a adaptação. E fez greve de fome e faleceu por causa disso. Enquanto ela, por ser criança, conseguiu se encaixar. Mas ela nunca abandonou
dos costumes. É tanto que muita coisa, muito conhecimento que eu tenho, foi minha mãe que aprendeu com ela. Conhecimento de ervas medicinais, de como preparar certos, extrair óleo de semente, vários conhecimentos que são da cultura indígena e foi herdado e depois com o processo científico foi melhorado. Conhecimento de cerâmica, tudo isso o povo indígena deixou para na nossa sociedade. Deixou não, colaborou, porque ele ainda continua presente na nossa sociedade. E muito dos conhecimentos que eu tenho, eu aprendi com minha mãe, que aprendeu através dela. Porém, a maior parte da minha família não consegue a aceitação de que somos indígenas. Por quê? Por causa que entre a geração da minha bisavó e a nossa geração, houve um processo de apagamento. Houve um processo de proibição. Os povos eram proibidos de admitir que era indígena, por medo. Até hoje meu pai diz que a gente não pode sair dizendo por aí que somos indígenas, que somos índios, porque vai vir alguém matar a gente. Por causa que essa foi uma cultura que se viveu no passado, em algumas gerações, e o medo foi passado adiante. Então muita gente é indígena. Muitos povos brasileiros carregam os fenótipos indígenas. O que é o fenótipo? A aparência, a fisionomia, característica física dos povos indígenas. Porém a maioria não sabe nem que é de origem indígena, porque se apegaram só em observar o sobrenome e buscar. Os que buscam as suas origens, buscam pelo sobrenome. Porém, nós não, a gente foi além do sobrenome. Meu irmão, que é historiador, Valdivino, que também é da parte da equipe Alendox, depois que ele entrou na faculdade, e antes disso já pesquisava os povos indígenas, depois que ele entrou na faculdade, ele atentou os seus estudos para os lados da etnologia indígena. O que é isso? Identificar os povos indígenas, onde viviam, como era a sua cultura, toda essa parte. E até então a gente não sabia qual era nosso, a gente sabia que era indígena, mas não sabia a qual povo a gente pertencia. E a partir dos estudos, dos escritos, das cartas da época da colonização do Nordeste, lá pelo século XVIII, e também da territorialidade, que é ali a Serra do Complexo da Serra do Pereira, que pega Pereira, Iracema, Alto Santo, Potiretama e parte do Rio Grande do Norte, ele conseguiu identificar que nós pertencemos à cultura que a nossa mãe passou pra gente, que ela aprendeu com nossa bisavó, a forma de reza, a forma de artesanato do algodão, de fiar o algodão, a forma de preparar os alimentos, a maior parte batia com a característica dos povos cariús, que pertence ao tronco Cariri, e vivia naquela região da Serra do Pereiro. E a época em que aconteceu a captura da minha bisavó e da minha tataravó, bate também com a época da chegada da expansão da colonização por lá. Então, a gente se aceitou como pertencente aos povos Cariú Cariri. E onde eu me identifico como Cícero, o pertencente aos povos indígenas, aos povos Cariús da Cariri. Por quê? Porque eu pertenço aos povos Cariús do tronco linguístico, do tronco étnico Cariri. Então é assim que eu me denomino. E por mais que venham perguntas idiotas, dizendo: o que você faz para ser indígena? Dessas perguntas que querem desmoralizar a gente. Você é índio ou você é meio índio? Você faz o que para ser indígena? Você é índio ou é descendente? Por mais que façam essas perguntas, eu continuo me identificando como indígena. Por quê? Por causa que não existe meio índio. Um descendente de índio, na verdade não existe índio, é indígena. Descendente de indígena é indígena, pode se identificar como indígena. Os indígenas, o pessoal diz: não, você é muito branquelo para ser indígena. Os indígenas do Nordeste nem todos eram avermelhados. Tinha indígenas que eles eram negroides, tinha a pele escura. Tinha indígena que era alto, tinha indígena que era baixo. A fisionomia muda de etnia para etnia, as aparências mudam de etnia para etnia. Não existe um perfil. Eles não são como um produto fabricado numa fábrica que vai sair todo mundo igualzinho. Existem variações indígenas da aparência, de etnia, de cultura, de língua. Atualmente, o Brasil reconhece 266 povos indígenas, falantes de mais de 150 línguas, inclusive línguas de sinais.
que também é língua, não é linguagem. Língua de sinais mesmo, bem desenvolvida, com culturas bem desenvolvidas, com tradições e tudo mais. E existem inúmeros outros povos para serem reconhecidos. Eu sou um dos povos que está em processo de reconhecimento, de retomada, de luta pelo reconhecimento. Os povos cariús, eles estão na luta pelo reconhecimento como povos indígenas. E a gente não precisa de uma comprovação genética para isso. A gente precisa de uma comprovação cultural. Reconhecimento histórico, reconhecimento cultural e apoio dos outros povos indígenas. Não é os povos indígenas chegar para dizer: você é indígena, você não é. Você sabe que é, você vai à luta e tenta. Ser indígena hoje não é viver, não é se prender aos moldes antigos. Porque os tempos mudaram, a cultura, a tecnologia avançou. E a gente, como indígena, a gente tem que se adaptar. Mas se adaptar não é abandonar nossa cultura, não é abandonar nossa religiosidade. Se adaptar é conseguir se apropriar daquilo que já vem para melhorar a gente e usar aquilo em prol da nossa saúde, em prol do nosso desenvolvimento, do nosso reconhecimento. A tecnologia tem um grande alcance, então a gente não precisa recusar a tecnologia. A gente pode adotar aquilo da tecnologia que é favorável a gente, que vai ajudar a gente, que não vai nos prejudicar, para nos promover e mostrar que ainda existimos. Todos nós indígenas ainda estamos aqui nas lutas. Muitos povos indígenas foram exterminados. Muitos eles estão dados como exterminados, mas ainda existem. Eu tenho uma amiga minha que ela pertence aos Munchorós. E se você for pesquisar em qualquer canto, diz que os Munchorós estão extintos. Mas a família dela todinha é Munchoró, lá do Rio Grande do Norte. A mãe dela conhece a cultura, a mãe dela conhece de onde veio, sabe dos povos. E o que a gente indica é isso: faça sua árvore genealógica. Vai até onde você conseguir. Normalmente vão chegar só até nossos tataravôs. Dali pra frente a gente não sabe. Por quê? Porque dali pra frente a nossa herança, a maioria das vezes, é indígena. E como o indígena não tinha um sobrenome forte de origem europeia, a gente não sabe mais dali pra frente para onde vai. Mas esse é um dos processos, o primeiro processo que a gente tem é esse: saber que somos indígenas, buscar as nossas origens, conversar com os mais velhos da família, reconhecer as tradições e procurar alguém da área da antropologia, da etnologia indígena, da história, que tenha conhecimento sobre os povos indígenas, sobre a localização, sobre a cultura e tentar identificar seu povo. Depois que você identificar, você faz o quê? Procure outros que pertencem ao mesmo grupo ou a grupos semelhantes e juntos vão buscar seus direitos, os nossos direitos, vão fazer nossas lutas, vamos reconhecer. Ser indígena hoje é participar dessas lutas pelo reconhecimento, pelo respeito e também respeitar as outras etnias que não são indígenas. E outra coisa, ser indígena é o quê? Ser indígena hoje também é participar da cultura, colaborar com o meio ambiente, divulgar os autores, as obras que abordam a cultura indígena. E isso faz parte de ser indígena. Você preservar a sua religiosidade, os seus conhecimentos antigos, mais antigos, registrar, divulgar, praticar seus rituais culturais de família, tudo isso também é ser indígena. E fazer o que? O seu respeito pelo meio ambiente. O ato de você preservar uma espécie animal ou vegetal. O ato de você preservar uma agricultura familiar. O ato de você estar ali divulgando, colaborando, para esse conhecimento não se perder de forma alguma. É uma atitude indígena. A equipe Alendox, ela não foi ideia minha. Apesar de eu ser quem grava a maioria dos vídeos e estar presente na maioria dos vídeos, minha voz ou então minha imagem, o idealizador da equipe Alendox foi meu irmão Tibas, Sebastião, Tibas Cariú. Ele chegou para mim e disse: Cícero, a gente tenta registrar esses conhecimentos tanto tempo e sempre se perde que a gente escreve. Vamos fazer um canal para a gente registrar eles e deixar gravado para as pessoas ver? Aí ele veio com a ideia. Eu peguei o pouco da que a gente conhecia, eu e ele, criamos o canal, a equipe Alendox, criamos apenas como Alendox. Para quem não sabe, Alendox quer dizer o quê? Além do X. Porque todo mundo jogava somente o que estava nos sites, a maioria. E a gente não, a gente tenta explicar
A gente tenta fazer um diálogo em cima daquilo que a gente está divulgando. Então a gente está indo além daquele X, daquele ponto. Nós estamos registrando e fazendo nossa parte, nosso discurso antropológico em cima. Então ele veio com a ideia e eu abracei a ideia, meu irmão também abraçou. Depois juntou-se outras pessoas e criamos a equipe Alendox. Foi um processo? Foi. É uma das formas de ser indígena, é porque nós estamos preservando a cultura não só nossa, mas de vários povos indígenas. A maioria das narrativas do meu povo é desconhecida, porque quem registrou não estava interessado na religiosidade, não estava interessado nessa parte, estava interessado em entender, em criar o dicionário e depois dominar, fazer a implantação da cultura europeia e dominar. Então eles não tinham muito interesse em registrar a religiosidade. Então nossos encantados, nossas entidades, nossas narrativas indígenas sobre sobre os eventos naturais, as explicações indígenas, sobre as criaturas místicas, os encantados vivos, todos eles são praticamente quase desconhecidos, porque não está nos registros. Tem pouca coisa nos registros. E como a gente conhece a partir do que ficou do passado, a gente precisa entrar em contato com nossos ou outros cariris que ainda estão vivos em retomada, para conhecer, que vem do berço indígena na luta, para reconhecer isso aí, essas narrativas. Outra pergunta que normalmente me fazem: você não mora você mora na cidade, usa celular, tem energia elétrica, por que você é indígena? Porque ser indígena não é você viver no meio do mato. Você pode ser indígena onde você quiser. Nós temos várias culturas indígenas. Temos indígenas que são ribeirinhos, temos indígenas que são serranos, temos indígenas que moram no meio do sertão. Do mesmo jeito, nós temos indígenas em contexto urbano. Eles deixaram de ser indígenas por morar na cidade? Não, porque eles continuam preservando a cultura deles. Eles continuam fazendo seus rituais, eles continuam com sua religiosidade, eles continuam respeitando a natureza e colaborando para preservar a natureza. A maioria dos indígenas em contexto urbano, eles vivem na periferia. Não porque eles escolheram a periferia para viver, mas porque a urbanização chegou até eles. E como eles viviam naquela terra, tinham suas tradições ali, eles só adaptaram as moradias para a moradia urbana e continuaram morando nas suas terras com suas tradições. Uma grande discussão que tem hoje é demarcação indígena. O que seria demarcação indígena? Existem terras indígenas que pertencem a um povo, e o povo, aquele povo indígena, não é que a terra pertence ao povo, o povo pertence àquela terra. Aquele povo indígena, desde o tempo da colonização, vivia naquelas terras. A maioria deles foram expulsos. Outros continuaram nas suas terras morando. E suas terras passaram por processo de grilagem, processo de transformar em fazendas, transformar em plantações. E essas terras têm documentos históricos que comprovam que pertencia àquele povo. Então o que eles fazem? Esse povo se reúne, busca esses documentos e vão em busca de recuperar a terra que tradicionalmente pertence ao seu povo. Essa é uma grande discussão, porque muita gente acha que os indígenas estão tentando tomar a terra dos fazendeiros, a terra dos empresários. Não é isso. São terras que a história provam que aquele povo se desenvolveu ali, cresceu ali e moravam ali. E foram tirados deles. Então eles estão tentando recuperar a terra porque é uma questão de direito cultural. Isso é uma discussão grande que se existe até hoje, de demarcação indígena. Outra luta que se tem é a religiosidade indígena. Por quê? Nossas lendas, como eles chamam, nossas narrativas, nossas entidades, nossa cultura todinha, nossas crenças pessoal, é tratado como superstição, é tratado como mito, como lenda, são desrespeitadas, são ignoradas, não são levadas a sério e às vezes são muito mal estudadas. E quando a gente mostra que a gente acredita naquilo, a gente é o quê? É taxado como uma pessoa ultrapassada, é taxado como um ignorante, como um tolo, como alguém que ainda se prende à superstição, mas não é. Por que a gente acredita naquilo? Porque nossos pais acreditavam e via aquilo acontecer,
nossos avós viram aquilo acontecer, aquelas tradições, é o que eu boto muito no canal, colaboraram com a convivência com o semiárido, a identificação do tempo de chuva pelos sinais, reconhecimento e tudo. Então a gente carrega aquela tradição e preserva ela. A gente merece o respeito por isso. Esse vídeo está sendo mais um desabafo do que uma contribuição. Por quê? Por causa que é aquilo que a gente vive na pele. Nós como indígenas vivemos esse preconceito, vivemos esses ataques diários, vivemos esse bullying. Aí o pessoal pergunta, e você não pode ser indígena e ser cristão? Pode. Desde que você mantenha seu respeito pelas outras etnias, pela religiosidade dos outros povos, pela natureza, pela convivência, pelos encantados, tudo. Você pode ser cristão e pode ser indígena. Se você mudar de uma religião, você não vai deixar de ser indígena. Você pode seguir as religiões afro-brasileiras e ser indígena. E você pode também buscar sua religiosidade ancestral como indígena e continuar de resgatar ela, preservar ela e continuar com ela. Nada disso vai impedir de você de ser indígena. Você pode ser indígena. Você precisa da comprovação de outro povo para ser indígena? Não. Existe uma cultura no Brasil, principalmente no Ceará, que atrapalha muito a retomada. O que é a retomada? A luta pelo reconhecimento e pela reconquista da cultura indígena, que criou-se um tabu, criou-se uma falácia, algumas falácias, que para um povo ser reconhecido como indígena, ele precisa do reconhecimento dos outros povos. Não precisa. Existe já eventos históricos que comprovam que você não precisa do reconhecimento de outros povos para você. A lei não exige que você seja reconhecido por outros povos para você ser indígena. Para você ser indígena, você tem que buscar suas leis. Ignorem o que muita gente fala, o que líderes falam, e busque suas leis. Vão estudar as leis que defendem os povos indígenas e vão ler o que diz lá e buscar por seus direitos. Do mesmo jeito, a gente não precisa da declaração da FUNAI para a gente ser indígena. A gente pode fazer a nossa autodeclaração como indígena. Se ler autodeclaração, quer dizer que nós mesmos estamos se declarando. Não precisamos, não é uma alter declaração, é um auto. Você vai se declarar indígena porque você se reconhece como indígena devido à cultura que você cresceu e viu seus pais falarem. Então é uma autodeclaração, você vai se identificar, você mesmo. E se vários povos se levantarem como pertencentes ao mesmo grupo, eles podem ir atrás das leis, sem precisar do reconhecimento dos outros. Porque do mesmo jeito que eles não te reconhecerem, você pode também não reconhecer eles, e eles vão deixar de ser indígena? Reconhecidos? Vão não. Outra coisa, indígena tem que ser agricultor? Tem que ser pecuarista? Pode ser, também, mas não é obrigatório ser. Hoje em dia existe indígena deputado, advogado, jogador de futebol, ator, médico. Indígenas podem estar em qualquer profissão e em qualquer parte, em qualquer trabalho. Eu sou professor e sou indígena, mas também sou agricultor e sou indígena. Por fato de eu me formado na faculdade, entrado para a área da matemática, que normalmente é uma área que não discute muito essas questões indígenas, apesar de existir toda a matemática e geometria indígena também, e apesar de poder ser abordado na etnomatemática, a matemática normalmente é vista como um grupo fechado para essas lutas indígenas. Eu sou indígena em retomada e estou em luta, e como estou fazendo agora. Você não precisa ser antropólogo ou historiador para estar na luta. Não precisa ser sociólogo para estar na luta. Você pode ser matemático, pode ser médico, pode ser advogado, pode ser jogador, pode ser desempregado, pode ser gari, qualquer profissão. Você tem seus conhecimentos, você pode ir à luta. Entenderam? Vocês não precisam se prender a uma área para poder participar da luta indígena. Você é indígena, então você pode ir lá lutar. Eu sou matemático. Minha formação não é história. Meus conhecimentos de história são rasos, são poucos, por causa que eu foco naquela parte da história que eu me interesso. Meu conhecimento de antropologia são poucos, são rasos, mas eu estou aqui fazendo minha parte, fazendo minha colaboração para essa data tão importante, marcada por diversas lutas, assim como em várias aldeias, em várias tribos e em várias comunidades
inclusive urbanas. Hoje os povos indígenas estão fazendo suas atividades de luta, de reconhecimento, porque eles são indígenas e merecem total respeito. Assim como a gente não exige que alguém tenha um reconhecimento genético, um reconhecimento científico, um reconhecimento de órgãos públicos para se dizer branco, a gente também não deve exigir da gente ter esse tal de toda essa cobrança. Me desculpe se eu peguei pesado no desabafo. Espero que alguém assista, porque é um vídeo de meia hora. Normalmente a cultura atual é assistir coisas pequenas, de máximo 1 minuto ou 2. Para quem assistir, eu agradeço. Eu peço que divulguem, que colaborem. Por favor, quem tiver suas críticas ofensivas, guarde para si. Quem tiver suas críticas construtivas, seus comentários, seus desabafos, suas colaborações, deixe nos comentários. E muito obrigado por esse espaço, por essas oportunidades que a vida nos dá de distribuir com vocês um pouco do conhecimento que eu tenho. Até breve com novos vídeos e outras contribuições para o canal Além Docs. E também para as lutas, não só indígenas, mas de todas as minorias.